Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nos dias de hoje fala-se muito sobre método, estratégia. É legal, é saudável a gente pensar em estratégias de evangelização, métodos de evangelização, mas pode acontecer de alguns métodos caírem em um erro terrível, que é sair do básico. Nós poderíamos falar de muitos métodos, mas quando a gente fala de evangelização no ambiente de trabalho, é meio complicado ir atrás de novos métodos. É o básico. No ambiente de trabalho não dá para fazer um evento, por exemplo. No ambiente de trabalho não dá para fazer um derrame de 1000 folhetos, por exemplo. No ambiente de trabalho não dá para pôr um toldo, uma faixa ou até um outdoor. Tem uma igreja em Barretos que está crescendo maravilhosamente. Segunda igreja de Barretos, pastor Silvio Novo, colega nosso do tempo de mocidade, presidente do presbitério de Araraquara, presbiteriano, homem de Deus, mas um homem de oração, homem piedoso. A média de igrejas em Barretos, irmãos, é de 80 a 100 membros. A segunda igreja de Barretos tem mais de 1000 membros. A igreja já comprou o terreno ao lado, o terreno de trás, já dá frente, na rua da frente, rua de trás, alguns terrenos ao lado. O projeto é construir uma igreja para umas 2.000 pessoas. A gente fala, poderia construir mais novas igrejas, abrir outras igrejas. O governador Valadares, recentemente, reverendo Fulton Nogueira, pregou na nossa igreja. E o Fulton está em Governador Valadares há mais de 10 anos. Professor de seminário, quem conhece o Fulton sabe o jeitão do Fulton, né? Mas é um homem de Deus também. Governador Valadares, 25 igrejas e 10 congregações. Uma cidade de 280 mil habitantes. Uma coisa tremenda, né? Falei, reverendo, conta para nós aí, qual que é o segredo desse negócio? 25 igrejas. A gente quer começar um ponto de pregação, às vezes o negócio está meio difícil, né? 25 igrejas. Falou, pastor, não é assim de agora, é uma coisa de longa data. Alguns pastores do presbitério começaram a ter a visão de abrir pontos de pregação. Então a gente não critica uma igreja que está chegando mais de 1000 membros e pensando em ter um templo para 12 mil pessoas sentadas, porque essa é a direção de Deus. Deus abençoe. Né? Deus abençoe. Mas muitos pastores pensam, muitas igrejas pensam que é melhor ser uma igreja de no máximo 300, 400 membros, onde um pastor ou até 2 pastores possam cuidar do rebanho, mas cuidar mesmo, pertinho, junto, andando lado a lado. A igreja lá tem 112 membros na Vila Gerte, e não é uma mega igreja, 112 membros, você sabe. Então, irmãos, a gente fica pensando nos métodos, né? Métodos. E espalhar outdoors na cidade falando da igreja. Imagine a logomarca da igreja do lado, Igreja Presbiteriana do Brasil, venha nos conhecer, venha nos visitar. Um investimento saudável. A igreja conseguiu trazer pessoas que talvez nem conheciam a igreja. Telefone, Disque Paz, aconselhamento, tarará, internet, site. Ou seja, meios de comunicação. Em 2007, Deus deu para nós também uma direção. E as mensagens começaram a fluir. Lendo a Bíblia, mensagem. Eu li a Bíblia e falava, puxa vida, meu Deus, aqui nesse texto tem um sermão aqui, olha que lindo. Tal, os pontinhos, subponto, tarará, aplicação. Mas também, Jesus, o que eu faço? O Senhor tocou no meu coração. Faz um blog. Começa a pôr na internet isso aí. Internet, irmãos, é um meio de comunicação em massa. Você sabe disso. As pessoas passam 3, 4 horas por dia na frente do computador. E nas horas vagas lá na empresa que eu trabalhava, era banda larga. Aí o chefe, né? Era o chefe lá, e o chefe lá de Prudente, eu fazia tudo certinho. Nunca pisei na bola. Então, nas horas vagas, eu comecei a montar um blog. Hoje, esse blog tem uma média de 200 a 300 visitas diárias. Gente que eu nem conheço, lógico, né? Gente não sei de onde lê, faz comentários, mensagem e tal. E é um trabalho, demanda tempo. Quem lida com isso sabe, você tem que passar um tempo atualizando, pondo a leitura diária, pondo versículos, etc, respondendo, aconselhando e tudo mais. No Facebook, irmãos, outra coisa. Tem mensagem que eu pus no Facebook que já tem mais de 10 mil visualizações em menos de um ano. E fica lá, né? Aí o cara bota lá um buscador, aparece. Então, mensagem, palavra de Deus, método, estratégia. Mas no meio de trabalho nem sempre dá para você usar o computador da firma para fazer isso aí, não é?
Tem lugar que você não pode nem dar um folheto. Tem lugar que você falou uma, duas vezes, o chefe fala, ó, para aqui na igrejinha, meu. Para com esse negócio aí, vamos trabalhar, né? Então você tem que ficar no método básico, no ambiente de trabalho. E se você tiver abertura, então você pode ir além um pouco. Leva o boletim da igreja, ali tem telefone, a pessoa está em crise, está com problema, ali tem um pastor. Ela liga, fala com o pastor, tem o site da igreja, tem o e-mail da igreja. Pelo menos isso já é um meio de comunicação. Estabeleceu-se um elo entre você lá no seu ambiente de trabalho e quem já aposentou, quem tem o seu próprio negócio, sei lá, quem viaja. Você pode fazer isso com mais liberdade, mas então, irmãos, pense em estabelecer contato com a igreja. Pense na igreja como porto seguro, um lugar de paz, um farol. Lá fora está o pecado, está a morte, está as trevas, está o vendaval, a tempestade. Os bichos estão devorando as pessoas lá na selva do mundo do pecado. Imagine uma selva aí, o leão, o tigre, o jacaré, aqueles bichão, tudo matando todo mundo. É o pecado, irmão, é o diabo acabando com todo mundo. Mas aqui é um lugar de paz. Aqui é um lugar seguro. Aqui tem vida, aqui tem palavra, aqui tem salvação, aqui tem esperança, aqui tem Jesus. E você é um agente, um emissário, um embaixador desse evangelho, dessa mensagem. Mas você tem que ter sabedoria para não queimá-la no seu trabalho. Como é queimar? É ficar mal visto. Se você quiser falar toda hora, os caras vão fugir de você, não é? E se você for ser muito moralista, tentar impor o estilo de vida de crente no meio dos não crentes, você não consegue. Até para crente é difícil, né? Não é difícil andar na presença de Deus? Muitas vezes a gente não dá assim uma vacilada. Muitas vezes o irmão não fica meio em crise. Muitas vezes não bate uma depressão, uma dúvida. Então, louvado seja Deus, os que estão mais firmes, que a pessoa sem Deus e o crente que se afasta de Deus, ele fica realmente vulnerável. Então, aquele povo lá no seu trabalho, irmão, não são crentes. Vai com calma. Como diz o ditado lá na roça, né? Vai com calma que o santo é de barro, né? Vai devagar. Você não vai querer pôr a carroça na frente dos bois, não é? Então você tem que pensar no básico quando você está tratando com uma pessoa ferida, machucada. Você tem que ajudar ele a sarar primeiro, não é? Você tem que curar as feridas primeiro. Você tem que ajudar essa pessoa a caminhar de novo. E no caso de uma pessoa não crente, você tem que ajudar essa pessoa a começar a caminhar. Então você tem que convencer essa pessoa que o evangelho é realmente uma coisa boa. Você tem que convencer essa pessoa que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que funcionou na sua vida, e por isso você pode falar com propriedade para ele. É o básico da vida cristã. Então, irmãos, nós temos que abrir mão de certos métodos, às vezes, que a gente pode usar em outros ambientes, porque no ambiente de trabalho não vai ter como você implantar um método, a não ser o método bíblico. E então nós temos talvez que pensar bem, não podemos abrir mão da palavra, não podemos deixar a palavra para pensar em alguma coisa diferente e nova. É a palavra, é uma redescoberta da palavra. Essa semana, irmãos, nós tivemos 2 velórios lá na igreja. E 2 servas de Deus, 2 senhoras assim, que escreveram uma história bonita de serviço, de cristianismo na igreja. E o Senhor recolheu, uma com 84, outra 92. E ontem, no velório da dona Nair, uma daquelas irmãs arrojadas, sabe? Dona Nair era assim, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem calor. Domingo é dia do Senhor, vamos na igreja. Sabe aquela pessoa que a igreja pode contar, o pastor pode contar, a irmã, se ela faltar, é porque alguma coisa aconteceu. Não pôde mesmo, né? A filha dela é a Dona Arlete, é organista, regente do coro, presidente da SAF, tem cargo na federação, uma bênção. E eu conversava com o pastor Oswaldo, foi pastor da Dona Nair muitos anos. E ele falava, pastor Paulo, alguma coisa está acontecendo, porque há uma acomodação, há um desânimo nas igrejas. Antigamente as igrejas eram mais pujantes, o povo tinha mais vontade de sair para a rua, para evangelizar, para fazer culto na praça, para dar folheto, para fazer reunião de oração. Vigília durava geralmente assim uma noite inteira, começava 10, 11 da noite, 8 da noite até 5, 6 da manhã. Hoje vigília das 9 às 11, das 10 à meia-noite. Mas amém quando tem. Amém quando tem, porque há igrejas que o pastor quer fazer uma vigília e não consegue. Ou não aparece, né? Aí aparece lá o pastor, a esposa e o filho. E mais um irmão, amém. Né? Tem alguém orando. Mas que legal aquele tempo que a igreja ficava lotada, aquele povo orando de 2 em 2, orando de joelho, orando na sala, orando no corredor. E Deus abençoe a igreja que ora, irmão.
é o básico também. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque hoje, irmãos, nós vivemos um tempo em que o básico está sendo esquecido em muitas igrejas. Qual que é o básico de evangelização desse texto que a gente leu? Primeiro pontinho aqui, irmãos, para a gente ganhar almas em qualquer lugar, mas vamos enfocar o ambiente de trabalho. Eu queria pedir a licença para os irmãos pelo seguinte: eu às vezes não gosto de ficar falando muito de testemunho, porque tem hora que parece que a gente está se engrandecendo. Então, se eu contar algum testemunho aqui, irmãos, lembra do que eu falei no início. Então, ninguém está se engrandecendo. Se eu contar algum testemunho é porque eu orei e eu senti no coração que eu poderia. Posso, pastor, contar algum testemunho? É porque às vezes fica chato, né? Eu sei que o pastor Nelson ama a gente, mas se eu contar algum testemunho, não estranhe, não pense, esse pastor aí, né? Tá querendo algo de bom. Não é isso não. A gente é tudo igual, todo mundo aqui é pecador. O que tem de bom em nós é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se sair Jesus do nosso coração, não sai, glória a Deus que não sai. Mas se sair, isso não sobra nada, não é? Nós somos igualzinho o povo lá do mundo. A diferença é que Jesus habita em nós. Então ele muda tudo. Transformou a nossa vida. Então a glória é para Jesus. Texto de Mateus 9, 35 a 38. Veja lá no comecinho. A Bíblia fala que Jesus compadeceu-se da multidão, não é? Qual é o versículo aí, irmãos? 30 aí? O 6. No 36, é que eu estava aqui com a folha, eu vou abrir aqui para ver exatamente. No 36, a Bíblia fala que Jesus compadeceu-se das multidões, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o básico para a gente ganhar almas em qualquer lugar é a compaixão. Mateus 9, 35 a 38, agora a gente está no 36. O básico, irmãos, para a gente ganhar almas é compaixão. Diga, compaixão. Irmãos, Jesus tinha compaixão, ele tem compaixão. Não mudou, ele tem. A gente usa no passado porque ele estava aqui fisicamente, encarnado, e ele olha para aquele povo, uma multidão, milhares de pessoas, e ele se compadece. O que é compaixão? Alguém lembra? É sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar da pessoa, não é isso? Compaixão. Ou seja, você sentir, ou você procurar sentir, você procurar se colocar na posição do outro. A gente às vezes está na rua, a pessoa pede dinheiro. Domingo passado chegou um homem lá na porta da igreja, pedindo dinheiro, pedindo comida. Esse não está pedindo dinheiro, pedindo comida. Aí eu falei assim: irmãos, posso dar uma força? Não sei se vocês estão na correria aí, irmãos. Daqui a pouco tem que voltar para a igreja, tem que abrir igreja, tem ensaio, tem culto. O diácono também não para, né? Os irmãos também não param, todo mundo tem seus compromissos. Aí eu falei assim, esqueci o nome do homem, falei assim: olha, vamos ali no mercado e a gente dá um jeito disso aí. Né? Aí fomos lá no mercado, comprei uns alimentos para ele e falei para ele: eu gostaria de levar o senhor na casa do senhor, fazer uma oração. Aí ele começou: porque não dá, e não sei o que, já falando, será que ele não vai querer pegar essas comidas aqui e vender para comprar binga, né? Tadinho, né? Se for também, a gente tem que ter misericórdia, né? Jesus também alimentava as multidões e tinha muita gente lá que não acreditava nele, mas você também não pode julgar. Então, eu falei: faz o seguinte, o senhor leva isso aqui, semana que vem o senhor vem na igreja, vai ter escola dominical e a gente vai dar uma cesta para o senhor, deixei os irmãos avisados lá, e a gente leva o senhor na casa do senhor para fazer uma oração. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem que ter compaixão, né? Às vezes você pode até fazer papel de bobo, ajudar alguém que é mal intencionado, é um risco, mas e aí? O oposto disso é um endurecimento. A pessoa está lá às vezes mendigando, sofrendo mesmo, e a gente vira a cara, fala: tudo malandro. Não é assim que a gente fala? É tudo malandro, vai tudo comprar crack, vai tudo... Nem sempre, né, irmãos? Tem que identificar, tem que ter sabedoria, mas não pode perder de vista a compaixão. Quando você chega no trabalho, você sente compaixão pelos colegas de trabalho? Aí, lá no interior tem uns ditados meio esquisitos, né? Aí que a gente vê realmente, né, nosso endurecimento. É normal a gente não ter. É normal a gente acostumar, dia a dia, correria, a gente nem sente nada, não é? Mas, irmãos, o que a gente tem que tentar trazer para o nosso contexto não é sentir pena, ou dor, ou dó apenas, mas misericórdia, porque se eles não se converterem, eles vão para onde mesmo? Para o inferno. Um tema que muita igreja não pode pregar mais, viu? Tem igreja que não pode mais falar do inferno, viu, irmãos? Tem igreja que não pode falar de pecado, inferno, diabo, juízo final. Esses temas estão sendo banidos de algumas igrejas. Mas a gente prega a palavra de Deus. A igreja
Praia Grande, Igreja Vila Gerte, prega a palavra de Deus. Existe o inferno e não é aqui na terra. Se o cara não se converter, ele vai para lá. Jesus olha para esse povo, sente compaixão, certo? E o que o pastor faz no caso das ovelhas? Ele vai cuidar para a ovelha não cair no buraco, não é? Ele vai levar a ovelha para comer alimento, vai levar a ovelha para beber água. O povo que não tem pastor, o povo do mundo, irmãos, eles estão indo para o abismo, literalmente, e eles têm fome e sede de Deus, mas não sabem. Eles tentam colocar o pecado e as coisas do mundo e as coisas deles próprios no lugar de Deus e da palavra de Deus. E Satanás é enganador e falou para eles: não, vocês não precisam de Deus. Você precisa de beber, você precisa de fumar, você precisa de ir no bar, você precisa de ir na balada, no forró, não sei aonde, usar droga, adulterar, prostituir, etc. Para você ficar legal. Você não precisa de Deus. Essa é a mensagem do mundo, do enganador, do lobo, devorador. Mas Jesus sabe que esse povo precisa de salvação, precisa de um pastor. E nós temos que procurar ter essa compaixão. Olhar para cada pessoa do nosso trabalho, nosso convívio, e aí a gente pode aplicar na escola, a gente pode aplicar isso na vizinhança, aplicar esse princípio na família, e olhar para as pessoas, irmãos, e vê-los como alguém que precisa de uma orientação espiritual, de Deus na vida deles. Precisam de Jesus. E nesse caso, você se torna um pastor. Porque se a função do pastor é conduzir o rebanho, a ovelha, aquela ovelhinha, para que não morra, você tem que tomar essa posição e falar: eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa não morrer. Eu tenho que fazer a minha parte para essa pessoa não ir para o inferno. Eu tenho que tentar ajudá-lo a encontrar o Senhor, porque do contrário vai morrer espiritualmente e vai lá para o inferno. E aí você toma essa posição do pastor das ovelhas, não pastor da igreja, mas o pastor das ovelhas, lembra? A ovelhinha meio burrinha, está indo lá para o lado do lobo, das coisas, o pastor vai lá, vem para cá, né? Aí tentando orientar até chegar lá no redil. E quantos você conseguir levar para Jesus, irmão, são aqueles que você conseguiu salvar da boca do lobo. Amém, irmão? Então você tem que ter compaixão. Porque se a gente não tiver compaixão, a gente não vai sentir nada. Sem compaixão, a gente nem liga. Ah, que se dane. Não é? Se não quer Jesus, o que eu posso fazer? Já dei o folheto, né? Já dei o folheto. Estava na saída, eu falei: ó, vamos na igreja? Não, não quero. Então tchau, já fiz minha parte. A gente não pode ser tão mecânico, né, irmãos? Tem que ter compaixão. A gente deve olhar para essas pessoas e pensar nessas pessoas assim: hoje ele está com um copo de cerveja na mão, amanhã ele pode estar com a Bíblia na mão. Hoje ele está indo para o prostíbulo, amanhã ele pode estar indo para a igreja. Hoje ela está traindo o marido, amanhã ela pode se converter e ser batizada. Hoje esse jovem está fornicando, está usando droga, está fazendo um monte de coisa que não presta. Mas Deus pode mudar a vida dele, pode fazer dele nova criatura. Lembra de Jesus? A samaritana já tinha tido 5 maridos, o atual não era dela, era uma mulher de pecado. Não era? Lembra de Zaqueu? Zaqueu era corrupto. E a mulher adúltera, pega em flagrante adultério. Então Jesus não se conteve, ele foi atrás desse povo, irmãos. Ele aproveitou as oportunidades, ele esteve junto, porque ele tinha compaixão. Conta-se que houve um grande congresso, né, irmãos? Um grande congresso de evangelização, pastores, líderes, irmãos, etc. E eles sempre tomavam táxi para ir do hotel até o local das palestras. E aí um dia um desses participantes do congresso, um dos palestrantes, aliás, entrou no táxi e percebeu que o motorista não era evangélico. E então ele falou assim para o motorista: você está carregando gente toda hora daqui para lá, de lá para cá, do congresso aqui para aquele hotel, né? No hotel lá no céu. É verdade. Quantos que já falaram para você de Jesus, o Filho de Deus? Ele falou assim: o senhor é o primeiro. O povo estava num congresso de evangelização e não estava evangelizando. Isso tem acontecido muito. A gente vai se inchando na palavra, no conhecimento de Deus, do Evangelho, mas a gente não abre a boca para falar: olha, Jesus pode te salvar. Por quê? Porque a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente acha que pode sofrer algum tipo de coisa depois. Então, irmãos, muito cuidado, porque o que acontece muito no ambiente de trabalho é que os filhos de Deus não falam. Eles ficam quietos. Às vezes até nem se identifica como crente. São chamados agentes secretos. São secretos.
São agentes do reino de Deus, mas é tudo 007, né? Ninguém sabe que são. Inclusive tem uma historinha de um irmão que depois de muita luta interior venceu essa barreira e chegou para o colega ao lado, da mesa ao lado, deu um folheto e falou: olha, vai ter um culto lá na minha igreja essa semana, tá? A gente tem toda semana, mas é aniversário da igreja, eu queria te convidar. E deu um folhetinho, um convitinho. Aí o amigo dele falou assim, pegou o convitinho, olhou e falou assim: poxa, você é crente? Sou. Oh, também sou, paz do Senhor. Os dois ali, lado a lado. Ninguém sabia que era crente. Agente secreto, né? Então, irmãos, às vezes a gente cai nessas ciladas do inimigo, sabe? E a gente fica calado com medo de se identificar, com medo de assumir uma posição. Veja, não é o básico da fé cristã, assumir uma posição? É o básico. E acontece um fenômeno. Quando a gente assume, a gente então... veja, até está fora um pouquinho da compaixão, hein? Agora é testemunho. Quando a gente assume nossa postura como cristãos, aconteça o que acontecer, as pessoas logo vão identificar que você é um filho de Deus. Não é ser chato, irmão. Não é ser chato, não é se isolar de todo mundo, não é ficar dando bronca nas pessoas toda hora. Não, mas é ser cristão. Você está lá junto, por exemplo, uma coisa que acontece muito, falar besteira, falar coisas imorais. Todo lugar fala, não é? A televisão está conseguindo evangelizar o mundo, não é? A televisão está aí, né, ganhando pontos aí na audiência, as pessoas estão aprendendo a falar besteira, palavrão, todo o tempo. Bom, você está lá, começa a falar uma besteira, você não fala junto. Você dá licença, vai lá beber água, vai para sua mesa, trabalha, não participa disso. Contar uma piada suja, você não precisa rir junto. Fica na sua. Mas depois também não isola os caras. Eu sou crente, esse bando de infiéis aí, né? Passou um tempo, chega lá, e aí, meu, beleza? Como é que tá? E aí, aquele assunto lá, tudo jóia? Ó, tá, amigo, colega, mas não igual. Aliás, não amigo, colega, né? A diferença é muito grande entre amigo e colega. Colega de trabalho é uma coisa. Amigo, você tem aqui na igreja. Amém, irmãos? Tem gente que deixa de ter amigo na igreja para ter amigo lá fora. Aquele amigo que conta os problemas, aquele amigo que abre o coração, aquele amigo... Irmão, privacidade, caldo de galinha faz bem para todo mundo, irmão. Não faz mal para ninguém, né? Privacidade, laranja, vitamina C e privacidade, tudo bom, né? Tudo de bom. Por que você vai ficar contando seus problemas para os outros, até não crente, hein? Olha, meu amigo. Tudo bem, tem caso que a gente tem um amigo lá, tal. Mas que crente você é que você vai abrir seu coração para uma pessoa que está indo para o inferno? Como é que você administra isso, né? O seu amigo precisa de aconselhamento, você está pedindo conselho para ele. Percebe? Então, meu irmão, saiba discernir. Não é deixar de ser amigo, não é deixar de ser colega, não é deixar de ser bonzinho, mas é saber entender. Essa pessoa precisa de algo maior que você tem, que é Jesus. Ele não tem, você tem. Então você tem que levar Jesus para ele. E para que isso aconteça, você tem que manter laços, elos de comunicação. Então não corte a comunicação, mas saiba até onde dá para ir. Tá certo? Não vá, vamos para a balada. Negativo. Eles nem vão te chamar mais, não é? Vão te ver como crente. Aí, meu, beleza? Ó, estamos indo lá, né? Mas você é crente, você não vai. Não. Ah, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até amanhã. Pronto. Vai para casa. Vai para casa. Hoje em dia tem um monte de crente baladeiro, passa a noite na balada, show mundano. Como é que um crente se sente bem nesses lugares? Depois você vai falar de Jesus, que jeito, irmão? Aí tem irmãozinho, eu já vi irmãozinho, a gente fala assim, ó, vai ter um louvorzão lá, Fernandinho, tal. Ah, não gosto de gospel, é só comércio. Ah, vai ter Rock in Rio. Ah, legal, meu. É Rock in Rio. Você está fazendo mão chifrada, cara. Mão chifrada é saudação satânica. Sabe o que significa assim? Isso aqui? Louvado seja Satanás. No culto satânico eles fazem isso. E tem essas coisas, irmão. O que acontece? Você fica sem moral para falar de Jesus. O Jesus que você está servindo é tão sem graça que nem você está querendo servir mais, tá vendo? Essa é a mensagem, não estou falando você. Estou falando assim, a mensagem que a gente transmite se a gente agir assim. Então saiba os limites, sabe? Até aqui dá para caminhar, né? Não tem que falar de Jesus. Mas aqui não está legal. Festa. Vai ter uma festa, fim de ano, comemoração, tal. Firma tem tudo isso. Não vou porque eu sou crente.
Bom, se você sentiu de não ir, se é da pesada, não vai mesmo. Tem firma que é da pesada, né? Rola tudo. Não vá. Mas é uma festa, confraternização, família, vai lá, meu. Vai lá. Mas olha o relógio. Vai começar às 10 horas. Eu não aconselho. Festa que começa às 10 vai até amanhecer o dia, não é? Se é de família, vai começar às 7h30, às 8. Vai lá, 7h30, 8 horas, 10 horas, tchau pessoal, vou indo. Ô meu, tá cedo agora que vai ficar bom aqui o negócio, tá todo mundo doido, todo mundo bêbado. Não, negativo não. É que eu tenho compromisso, sabe que eu sou evangélico, eu não participo muito assim, mas ó, beleza. Deus te abençoe. Queria embora te convidar para ir na igreja, tal. Ó, essa pessoa já está conversando com você. Ele vai para casa pensando, pô, meu, a coisa que eu mais curto, que é encher a cara, que é bagunçar, o fulano não ficou. Mas ele está sempre bom, está sempre assim alegre, está sempre sorrindo, está sempre um cara legal, não é aquele cara recluso, aquele cara chato, né, que fica falando inferno, 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 de noite até de dia, de manhã até de noite, até na hora de ir embora é inferno, só fala disso, diabo, não, mas é legal. O cara falou de esperança para mim. Pô, esse cara é crente. Será que um dia eu posso ser crente e ser feliz como ele é? Essa é a mensagem subliminar da igreja, irmão. Sabe o que é mensagem subliminar? É a mensagem que a gente passa sem falar. Joga na mente deles, irmão. Tenha sabedoria. Joga na mente deles essa mensagem que você é uma pessoa joia, que você é de família, que você é feliz. Vou usar uma palavrinha com toda cautela, viu? Que você é próspero. Não é a prosperidade que estão falando aí de ficar milionário não, viu? Mas se Deus te der muito, amém. Quero dizer o seguinte, irmão. Quando a gente fala prosperidade, a gente fica... peraí, a Bíblia fala da prosperidade. Mas sabe o que é prosperidade? É Jesus com a gente. Isso é prosperidade. No muito, no pouco, não é? Na alegria, na tristeza. Sabe os votos de casamento? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Jesus, isso é prosperidade. E a pessoa vê que você é próspero, porque você economiza seu dinheirinho, você não gasta com bobagem, você paga suas contas direito, você é um cara legal, você é um cara alegre, você fala de Deus nas oportunidades que surgem, você demonstra carinho por eles, mas não é um carinho interesseiro, não é um carinho maligno, é um carinho respeitoso, é um carinho espiritual. Mas eles não sabem o que é esse negócio de espiritual. Eles traduzem assim, quer que eu vire o crente. Ele quer me converter. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas só que você tem um jeito tão legal de ser, que você cativa a pessoa, sem se tornar igual à pessoa. Percebe? Essa linha divisória, irmãos, entre se tornar igual ao perdido, é uma área que muita gente fracassa. Vai se aproximando, no convívio, no dia a dia, e geralmente no mundo as pessoas são muito legais, né? Muito legais, mas é uma aparência, porque por detrás disso tem seus problemas e tem um preço. Quer ser meu amigo? Tem que ser igual a mim. Muitas vezes o crente demonstra que é crente, a pessoa corta. Corta o barato, né? Como se diz, corta a amizade, corta a conversa, isola o crente. E aí muitos crentes ficam chateados com isso. Eles se fecham também, ficam bravos com isso. Não me cumprimento, também não cumprimento. Tô de mal, né? É que as meninas faziam, né? Tô de mal. Peraí, irmão. Ele é um cego, miserável, pobre, cego, nu, perdido, doente, está indo para o inferno. Tudo espiritualmente que eu estou falando, viu? Doente, pobre, cego. E você tem vida, você tem luz, você tem salvação, se teu nome está no livro da vida, Jesus habita em você. Poxa, irmão, você está aqui anos-luz na frente. Você tem que ter compaixão. Amor. Às vezes há crentes que pisam na bola no ambiente de trabalho. Eu conheci pessoas não crentes que eram muito legais. Mas legais mesmo, não assim interesseiramente, mas gente boa mesmo, sabe? De um colega que está com um problema de dinheiro, dar um dinheiro para o cara. Ó, meu, sei que você está aí passando um aperreio, né? O pessoal fala aperreio, você tá no sufoco. Toma aí, meu. Porque sabe que o cara é casado, tem filho. O outro está doente, seu pai sarou. Como é que está a sua família? Gente não crente faz isso. E tem crente que não faz. Ele não é crente? Eu vou ficar me interessando? Irmão, se a gente quer ganhar almas, a gente tem que se interessar. Mas saiba, tem um limite para chegar, para se aproximar. Agora veja bem, você é crente, você tem amigos, você faz esses vínculos. O cara um dia vira para você e fala assim, ó, seguinte, meu, não sou crente não, mas eu sei que você reza, né? Você faz umas rezas lá, né? Reza pela minha família, cara, meu pai tá mal, meu.
Está pedindo oração, na linguagem dele, né? Vou orar por seu pai. Vou orar. Aí, no outro dia, estou orando por seu pai, ele melhorou? Está melhor? Mais ou menos, tal. Seguinte, vai ter uma reunião de oração sexta-feira lá na igreja. Você não gostaria de ir lá comigo? Vamos lá, poxa, você é da família, né? Eu estou orando já, mas você não gostaria de ir lá? Vamos orar pelo seu pai. A pessoa talvez na primeira já fala, vamos. Talvez, porque ele está com um problema. Eu pergunto, você acredita que Deus usa problemas para aproximar as pessoas dele? Claro que usa, irmão. Sei que ficou na dúvida, talvez você pensou, peraí, mas a pessoa que se aproxima de Jesus, porque está com um problema, está interessado. E daí? E daí? Ele está cego, ele está faminto, está cheio de dificuldades. Você sabe que Deus não quer só resolver o problema. Deus quer salvar ele. Mas você pode usar isso como um gancho, como uma oportunidade, de falando de um Deus poderoso, de um Deus que pode curar, de um Deus que pode libertar, de um Deus que pode transformar. É o nosso Deus, amém, irmãos? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele pode fazer tudo isso. Ele pode tirar das drogas, ele pode tirar da bebida, ele pode tirar da prostituição, ele pode tirar do homossexualismo. Ele pode fazer tudo, irmão. Ele é Deus. E às vezes a gente fica meio receoso de falar do poder de Deus. Por quê? Porque vai parecer com igrejas A, B, C ou D? Não, deixa. Deus abençoe. Apesar de qualquer coisa que a gente não concorda, não vamos também querer ser juízes, né? Nós não concordamos com algumas doutrinas de algumas igrejas, tudo bem. Mas Deus abençoe, mas aqui não é igual. A gente está querendo salvar vidas. Eu me lembro de uma situação, irmãos. Um irmão lá no ambiente de trabalho, ele queria falar de Jesus, queria falar da salvação. E às vezes nessa hora vinha uma voz estranha dizendo, olha, aqui não é lugar disso. Aqui não é igreja. Você vai se queimar. Eles vão ficar contra você. Para com isso. Você pode dar folheto na rua. Você não precisa falar para ele aqui. Dá folheto na rua, para o desconhecido, para o cara lá na praia. Para que você vai falar de Jesus aqui? E há ambientes de trabalho em que há oportunidade. Surge a situação. Ninguém vai te impedir, ninguém vai te dar bronca, ninguém vai te bloquear. Então você está com medo do quê? Na verdade, irmãos, às vezes falta-nos compaixão. Vamos ver Colossenses 4:5, que diz a palavra? Em Colossenses 4, verso 5. Quem encontrar, por favor, pode ler para nós. Veja, irmãos, aqui a Bíblia fala de oportunidades e de sabedoria. É tudo, né? Com compaixão. Surge uma oportunidade, agora você tem que ter sabedoria. Olha que beleza. Olha que maravilha. Aproveita as oportunidades com sabedoria, tá? Você não vai querer ensinar o breve catecismo para o perdido, né? Eu já vi irmão querendo evangelizar e falando da predestinação, falando de eleição, do breve catecismo, irmão do céu. O cara vai falar, esse cara é doido. Ele vai concordar com tudo, Ô Calvino, legal, bora lá perto de casa. Legal, beleza. Irmão, isso é doutrina de crente. Isso aí já é um alimento sólido. O perdido precisa de leite. Precisa do básico, né? O leitinho. Aliás, o leite é para o recém-nascido, né? Mas vamos pegar isso que a gente está falando de básico da fé. Jesus, Senhor, Salvador, perdão de pecados. Como leite, como aquele mingauzinho, aquela coisinha básica. Que a gente sabe de cor e salteado. Mas quem está lá no pecado não sabe. Ou sabe de ouvir falar, mas nunca experimentou mesmo. Então nós temos que tentar levar isso. Isso é sabedoria. Então, irmãos, eu creio que se nós buscarmos em Deus, Deus pode nos dar dessa compaixão. Deus pode. Mas tem que buscar em Deus. Senhor, coloque isso dentro do meu coração. Faz como Ezequiel, em Ezequiel, Senhor, tira o coração de pedra. Se você se sente endurecido, não sente nada por seus colegas de trabalho, vizinhos, colegas na escola, às vezes até um parente, um irmãozinho desviado, né? A gente vai indo, endurece, correria do dia a dia, natural do ser humano e se endurecendo e não ligando muito para essas coisas. Mas se você quer ganhar pessoas, você precisa de compaixão. Peça para Deus dar essa compaixão. Então, tem um irmão que quando se converteu, todo mundo começou a azucrinar ele, porque agora era crente. O cara não era crente, era igual a todo mundo. Virou crente, então ele agora não fuma, não bebe, não vai para certos ambientes. A turma começa a massacrar o cara no ambiente de trabalho. Mas Deus foi tocando o coração desse irmão, irmãos, para que ele sentisse compaixão por seus colegas de trabalho.
que são pessoas com quem a gente passa longas horas, não é? 8 horas, 10 horas, 12 horas ali junto. Então vai surgir alguma oportunidade. Mas como que você faz para falar de Jesus quando você é chamado de bobo? Quando todo mundo fica tirando você? Tirar a gente é ficar, né, massacrando, azucrinando ou zoando, como a turma fala. Esse é crente, crente é isso. Ó, não se ofenda, viu, irmão? Se tem gente que fala crente é gay. Crente é gay, porque crente não gosta de mulher. Não é isso que eles falam de crente? Se você fosse homem, você dava em cima das menininhas, mas se é crente, isso é isso, é aquilo, cada nome feio que falam, né, da gente. E há momentos até, irmãos, que esse irmãozinho lá, que eu estou contando aqui a história, ficava nervoso, injuriado. Oh, esse sujeito toda hora. Mas logo que ele orava, Deus mostrava assim, tocava no coração dele, acerca do dia do juízo final. Irmãos, que dia terrível vai ser, hein? A Bíblia fala que nesse dia muitos vão tentar morrer. Vão tentar se matar. Vão tentar fazer com que alguma coisa caia em cima deles, né? E no livro de Salmos, profeticamente, a Bíblia fala que muitos vão arrancar os cabelos. Você já imaginou uma pessoa arrancando seus cabelos de pavor, de medo, de desespero, irmão? Quando a gente queima a mão, não é? Dói pra chuchu. Imagine a pessoa queimando eternamente no fogo do inferno. E a Bíblia fala que lá o verme não acaba. Ou seja, o corpo não deixa de existir. O fogo não destrói lá no inferno. A pessoa vai ficar queimando eternamente. E esse irmão então orava e pensava no dia do juízo. E quando a gente pensa no dia do juízo, se a gente gosta de alguém, irmão, se a gente ama alguém, pode ser um filho, pode ser um pai, um tio, um parente, pode ser um colega de trabalho, uma colega de trabalho também. E é lógico que é com amor cristão, é com amor de Deus. A gente começa a falar, meu Deus, eu não quero que o fulano vá para o inferno, Pai. Ô Pai, Senhor, tem misericórdia, não deixa ele ser lançado no inferno. Esse cara é tão legal, Pai. Só falta ser crente, só falta acreditar, só falta entender, só falta dar um clique, Senhor. Se o Senhor der um enter, né? Se Deus for lá e der um enter na mente dele, pronto, já entendeu tudo. A palavra vai se abrir diante daquele coração. Aí você ora, Senhor, mas é só o Senhor que pode fazer isso. Não é? E lá no texto que nós lemos de Mateus 9, Jesus fala, rogai ao Pai, não é? Oração. Rogai ao Pai, ora ao Pai, que mande trabalhadores à sua seara. Agora, como que você ora? Senhor, manda outro, porque eu não vou falar de Jesus para ninguém. É assim que você faz? Está errado, você tem que falar, Senhor, envia-me a mim. Se puder ser eu, Pai, eu quero ser o vaso em tuas mãos. Mas se não é para ser eu, Pai, usa alguém. Mas fala com essa pessoa. E esse irmão, irmãos, orando e pedindo para Deus ter misericórdia. E eu me lembrei aqui do boletim, Romanos 5,5. Alguém lê para nós? Está até no boletim, está facinho aí. Está bem no início, não é? O pastor Nelson escreveu essa devocional que veio bem a calhar, irmãos. Não é o amor meu. Eu não tenho isso não. Você não tem isso não. Nós temos que pedir para Deus dar para nós esse sentimento de compaixão pelo perdido. Muda tudo, irmão. Muda tudo. Porque quando a gente ama, a gente perdoa as gozações. Quando a gente ama, a gente entende. Esse cara está falando isso aí, mas ele nem sabe o que está falando. Não foi isso que Jesus falou lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É difícil para a gente, não é? Mas Deus nos capacita. Isso é compaixão. E nós temos que buscar a Deus dessa maneira, irmãos, porque do contrário, não tem opção, não tem coluna do meio. Ou a gente busca isso ser assim, ou a gente vai ser crente frio para o resto da vida. Insensível. Mas se você quer mudar a história, a sua história, e a história de outras pessoas que estão próximas de você, busque ter compaixão. Amém, irmãos? Por que eu digo que muda a nossa história? Porque a gente é diferente antes de ganhar uma alma para Cristo e depois que ganha uma alma para Cristo. A gente muda.
Faz tempo que eu ouvi um pastor dizer que nós somos a mangueira de Deus ou o regador de Deus. A gente usa um regador, uma mangueira para regar as plantas, não é? Mas a água para chegar na planta passa primeiro aonde? Mangueira, não é? Irmão, quando a gente ora dessa maneira pelas pessoas, colegas, amigos, parentes, vizinhos, a gente busca, Senhor, não é assim nada que a gente vai fazer fora do nosso alcance, mas é pedir, Senhor, produz em mim esse sentimento de compaixão pelo fulano de tal. Produz em mim, Pai, sentimento de compaixão pelo Beltrano. Cita o nome na sua oração. Você está pedindo. E a Bíblia diz que o que nós pedirmos, amados, se for da vontade de Deus, Ele nos dará. Ora, Jesus olhou, sentiu compaixão e falou, pede ao Pai para Ele mandar trabalhadores. Você acha que Deus não quer fazer isso com a gente? Lembre que a compaixão e o amor de Deus em nós é o que vai nos movimentar na direção da evangelização. Senão a gente não fala. A gente pode até falar, mas às vezes a gente fala de uma forma tão insensível, tão fria, que se converter ou não converter, para nós é na mesma. Está errado. A gente tem que acreditar sim, irmãos, na soberania de Deus, mas lembra aquele ditado, que é um ditado popular, não está em nenhum versículo da Bíblia, viu? Uma vez eu fui na igreja pregando, né, visitante, falei assim, está lá em Heresias, capítulo tal, versículo tal, que eu vi de gente procurando. É um ditado, uma sabedoria popular muito boa. Faça a sua parte que eu te ajudarei. É como se Deus estivesse dizendo, não é? A gente tem que fazer a nossa parte. Deus não vai se encarnar de novo e enviar um anjo para evangelizar. Somos nós que fomos enviados para fazer isso. Então lembre-se, é o amor de Deus em nós que vai gerar esse sentimento de compaixão. E esse sentimento de compaixão nos levará a orar por eles. Primeiramente, irmão, tem que orar. Prepara o caminho com a oração. Não vai chegando com tudo, sabe? Não queira chegar chegando. É lógico que se aparecer uma oportunidade, por exemplo, eu trabalhava numa firma e morreu o pai de um chefe. Ele sabia que eu era crente. Aí aquele clima na empresa, todo mundo, o que aconteceu? Morreu, pai não, a mãe, morreu a mãe do fulano. Na hora, eu fui lá na sala dele. Falei, não tô nem aí. O homem ele era macumbeiro, espírita, um candomblé. Foi na sala dele. E eles recebem isso com carinho, porque eles estão vendo amor, o seu amor por ele. Independente se vai virar crente ou não, tá? Isso é parte de Deus. A nossa parte é fazer a nossa parte. Pastor, mas já falou que tem que ter compaixão, mas é independente, porque se você pensar no toma lá da cá, você não faz. É Deus que quer fazer a obra. Pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte com compaixão, com amor. E eu fui, irmãos, e as lágrimas saíram do meu olho. Não é que eu sou fazer graça, não. Mas olha, eu não aguentei. Um homem daquele tamanho, um chefe, né? Chorando. Eu falei, pô, sinto muito, cara. Assim, nessa linguagem, né, que o pessoal usa. Sinto muito, cara. Os sentimentos, viu? Diga alguma coisa que dê para ele um fio de esperança. Para Deus, 1 segundo na hora da morte pode ser o tempo suficiente para a pessoa se arrepender, o Espírito Santo trabalhar, e lá no banco de memórias, puxar aquela mensagem que a pessoa ouviu um dia, e o Senhor convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, essa pessoa falar, meu Deus, tem misericórdia de mim, perdão. Eu queria contar uma experiência da helenivação, para terminar, para você ver como que essas coisas são tremendas, né? Como Deus é tremendo, maravilhoso. Você sabe disso, mas só para ressaltar. Ela conta que um senhor, chegou no hospital das clínicas, no setor de queimados, com quase 90% do corpo queimado. Uma pessoa que está assim não tem mais jeito, irmãos, vai morrer. Não existe na ciência, é só um milagre, né, de Deus para restaurar pele e tecido em minutos, porque a desidratação é tão grande que a pessoa morre, entra em choque, né, choque anafilático, eu acho, e morre. Enfim, vai morrer. E só as palmas das mãos que tinha pele. Mas ela não sabia. Eu falei antes, ela não sabia. Mas ela falou assim, para a pessoa, capelã, posso ir lá falar com ele? Dona Eleni, ele está em estado de coma, está desacordado, já é terminal. Não, mas eu queria fazer uma oração. Tá bom, pode ir. Então ela tem todo um aparato, né, para não contaminar, tal. Foi, se arrumou, foi lá. E chegou, fez uma oração e falou assim, olha, eu não te conheço. Falou baixinho, eu não te conheço.
mas eu sei que você se feriu bastante. Talvez você vá partir daqui a pouco. E eu queria falar de Jesus para você. E aí ela viu a mão aberta, que tinha pele na mão. Ela falou assim: eu vou pôr o meu dedo na sua mão. Se você estiver me ouvindo, segura meu dedo. E ela pôs, ele segurou. Aí ela evangelizou assim: você quer receber Jesus? Se você quer, aperta minha mão, que eu vou orar com você. Ele apertou, ficou segurando. A pessoa, irmão, que experiência. E ela orou com aquela pessoa, ele morreu alguns minutos depois. Então veja, uma pessoa desconhecida que não era crente, que alguém falou de Jesus, mas naquele momento final Deus deu a salvação. Então Deus pode fazer coisas tremendas também na vida dos nossos amigos. O que precisamos, irmãos? Sentir compaixão, misericórdia. Como isso vai acontecer dentro da gente? Como que essa compaixão vai vir? Assim, como é que acontece? O Espírito Santo vai derramar. Mas o que eu tenho que fazer para conseguir isso do Espírito Santo? Orar, pedir para Deus. Ah, mas ele habita em mim, então é obrigação dele fazer isso comigo. Opa, eu estou querendo dar ordem em Deus agora? Virei teologia da prosperidade, que eles ficam dando ordem de Deus? Não. Aqui a gente aprende a pedir. Pedir e dar. Veja, ele fala 2 vezes, né? Que às vezes a gente tem que pedir, orar mais. Senhor, me faz sentir mais algo por dentro pelos perdidos, Senhor. Me faz sentir amor pelos perdidos, me faz sentir compaixão pelos perdidos.